Graça e paz, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Amém? Vamos começar adorando o Senhor com um corinho, que quem canta é o Ademar de Campos e a Ana Paula Valadão. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, Pai celestial, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia na tua presença. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, meu Pai. Deus amado, agora fala o nosso coração, meu Pai. Assim como tu falaste o dia todo, fala agora também à noite, meu Pai. A tua palavra diz, o salmista diz que até de noite, até dormir no coração, ensinava a ele. Queremos também ser assim, meu Pai. Queremos, ao acordarmos, para te adorar, para te louvar, e ao dormir também, que tudo seja para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus, amém. Gente, eu estou muito feliz de estar gravando esse segundo vídeo, essa reflexão. Talvez hoje eu me estenda mais um pouco, eu estou mais um pouco assim relaxada. Ontem eu estava muito nervosa, mas hoje eu já estou mais relaxada. Gente, eu queria meditar no seguinte. A Bíblia diz que quando nós estávamos no mundo, quando a gente não conhecia o Senhor Jesus, a sua graça, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Aí, às vezes eu paro e penso, sabe o que significa essa palavra ter um peso muito grande? Nós éramos inimigos de Deus, meus amados. Então, hoje, já como de inimigos e de simples criaturas, hoje nós somos filhos de Deus. O negócio já mudou bastante, né? Para melhor, glória a Deus. Então, se a gente for botar assim, se a gente for pesar, botar na balança, a misericórdia do Senhor é muito grande para conosco. Porque nós éramos inimigos do Senhor, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós, por causa do pecado, nos afastamos dele. Preferimos o pecado, preferimos as trevas do que a ele. Mas depois do sacrifício vicário de Cristo, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele abriu os olhos do nosso coração. Sim, essa expressão é correta. Nosso coração tem olhos. Deus abriu os olhos do nosso coração, porque nós estávamos cegos, guias de cegos e guiando outras pessoas cegas a pecar igual a nós. Mas graças a Deus, pela sua palavra, que a Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Os irmãos sabem quando a Bíblia fala de homens, está falando de homens e mulheres, né? Mas sempre tem alguém que não sabe, tem alguém novo convertido que ainda não sabe disso, né? Por isso que é bom explicar os mínimos detalhes. Então, falando de amigo, hoje nós somos amigos de Deus. Hoje não somos só filhos, não somos só servos, nós somos amigos de Deus.
E falando em amigo, a gente lembra logo do patriarca Abraão, né? E a Bíblia fala que ele era amigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo de Deus? É tudo aquilo, todas as bênçãos que você imaginar, usufruir na sua vida. Eu não estou falando só de bênçãos materiais, não, porque Deus pode dar. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E ele disse que as bênçãos acompanhariam aquele que é obediente à sua palavra. Está lá em Deuteronômio. Nós, filhos de Deus, não precisamos estar correndo atrás de bênçãos, porque as bênçãos que vão correr para nós e elas vão nos alcançar se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Mas ali, Abraão, você sabe o que é assim ser amigo de Deus? Você pedir o que você quiser e Deus te atender. Por amizade a você, por amor a você, né? E então eu pensando nisso, eu não vou falar sobre Abraão. Mas como a Bíblia fala, poucas passagens falam que Deus era amigo. E eu lembrei logo do pai da fé, do nosso pai da fé, Abraão, né? Então, mas eu quero falar um pouco hoje de Ezequiel. Ezequiel, rei de Judá, filho de Acais. E ele, logicamente, depois que o seu pai faleceu, ele herdou o trono, né? Ele foi ser rei de Judá. E nessas suas pelejas, nessas suas jornadas como rei, teve uma pessoa que o confrontou. Não somente ele, como confrontou o Deus dele. O seu pai Acais começou bem com Deus, infelizmente terminou mal. Mas eu creio que Deus deu uma nova chance a ele. Eu creio que no final da sua vida ele se arrependeu e é salvo. Mas o Ezequias, ele foi uma pessoa, foi um rei muito bom. Também teve as suas pisadas na bola, né? Como todos tiveram, e nós também tivemos e temos as nossas. Mas ele era uma pessoa que procurava agradar a Deus, que procurava viver uma vida, um altar, como se diz. E quando seu pai morreu, seu pai, no final, ele tinha fechado a casa do Senhor. E assim que o seu pai morreu, ele tratou logo de abrir a casa do Senhor, colocar levitas, cantores, né, pessoas, sacerdotes, profetas. Ele teve o zelo. Uma das primeiras coisas que ele teve zelo foi de novamente abrir as portas da casa do Senhor. Quer dizer, ele priorizou o Senhor, né, a sua palavra. Que coisa linda, né? Ele também foi amigo de Deus. E Deus o abençoou grandemente. Vamos ver um pouco das bênçãos que o amigo de Deus, Ezequias, usufruiu. Numa dessas suas guerras, ele teve um rei, o rei da Assíria, que, gente, eu vou parafrasear aqui, eu vou só dizer uma coisa aqui a vocês. Eu moro em casa conjugada, eu moro em vila. Então, vocês sempre vão ouvir barulhos, vozes, coisas paralelas, fundo assim de alguma coisa. Ao ouvir um cachorro, ao ouvir um galo, ao ouvir um avião, qualquer coisa vocês vão ouvir. Porque aqui não é um cenário assim, eu não tenho equipamentos, aparelhos para tirar ruídos. Não, aqui eu estou no meu quarto. Então, como é vila, é casa conjugada, né? As pessoas falam, conversam, logicamente, assistem televisão. Vocês vão ouvir barulhos, coisa que não é daqui, mas vocês já estão sabendo, né? Como é que é. Então, vamos continuar. Então, Senaqueribe, se eu não me engano, mas eu acho que é esse nome mesmo, ele estava tomando os países, as terras, as nações de muitas pessoas. E ele era o rei da Síria, ele era um rei muito poderoso. Ele já tinha conseguido tomar vários países. E ele queria tomar, eu acho que era Israel, não sei muito bem assim essa parte não. Ele queria tomar lá o lugar onde Ezequias era rei de Judá.
Então ele mandou uma carta. Ele mandou uma carta e mandou os seus enviados, logicamente, com essa carta. E nessa carta ele confrontava não somente o Ezequias, a pessoa de Ezequias, mas ele confrontava o amigo de Deus e o próprio Deus. Gente, também queria dizer que antes desse confronto, simbolicamente e literalmente aconteceu, Ezequias, ele tinha preparado a Páscoa. Ali já estava falando que futuramente Jesus Cristo vinha, morreria, teria a Páscoa. E teve a Páscoa. Tem a Páscoa lá no Êxodo e tem essa Páscoa aqui também falando aqui no livro de 2 Crônicas. Vamos procurar aqui. Aqui no livro de Crônicas fala que teve a Páscoa. Ele preparou a Páscoa aqui no versículo, por aqui no versículo 30, capítulo 30. Versículo não, capítulo 30. Ele celebrou a Páscoa, foram 7 dias, depois aumentaram mais 7 dias, fez 14 dias. Então, teve alguns detalhes que eu não li o contexto todo, vou pular. Mas eu quero dizer o seguinte: logo após uma alegria dessa, uma celebração dessa, onde ele novamente abriu o templo que o seu pai tinha fechado, e ele conseguiu abrir novamente o templo e reunir o povo. E isso aí, irmãos, isso aí foi uma coisa linda que ele fez. Ele foi motivado realmente por Deus para fazer isso. Porque ele mandou, tipo assim, correios. Naquele tempo não era como correio agora, né? Era pessoal, né? Os cavalos, aquelas coisas de cidade em cidade, entregando as cartas às pessoas, anunciando, convidando, convocando as pessoas para aquele ato solene que ia ter, né? E as pessoas que temiam a Deus, as pessoas que eram da terra, e até mesmo os que não eram, né? Os estrangeiros, que tinham curiosidade, tinham vontade, vinham assistir aquela solenidade, né? Aquela festa. Amados irmãos, depois de celebrar 14 dias ou mais, aí veio esse confronto, viu, irmãos? O inimigo, ele tem que meter as forças dele no meio. Porque depois de tanta alegria, de tanta comunhão, de arrependimento, de confissão, dele separar levitas, separar profetas, e nem tinha gente suficiente para assumir aqueles cargos, mas que ele botou ali na hora, pediu até perdão a Deus por algumas pessoas não estar assim dentro dos padrões que Deus queria, mas tal era a vontade dele servir a Deus, que foi feito assim, tudo assim, praticamente na hora. E Deus aceitou, Deus perdoou e Deus aceitou, Deus se alegrou. Mas logo após, o inimigo já colocou aquela seta maligna, né? Para poder, o roubador de alegria, para poder roubar aquela alegria, mandou, né? Que aquele rei que estava tomando todas as cidades fosse para querer roubar também lá o reinado, não somente o reinado, como toda a cidade, né? Que pertencia onde ele era o rei de Judá. Então, ele, ao mandar a carta, como é bom ser amigo de Deus. De vez em quando eu vou usar essa expressão, amigo de Deus. Quando ele mandou a carta confrontando, e vamos ver o que tinha nessa carta um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É tudo aqui na hora. Eu dei uma lidazinha aqui, mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha aí a ousadia do inimigo, viu? Quem estava por trás? Quem estava por trás de tudo isso, usando aquele homem,
aquele rei da Síria, o próprio inimigo, né? Porque ele não somente blasfemou do amigo de Deus, de Ezequias, mas ele blasfemou do próprio Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que se a pessoa pecar contra... Se a pessoa pecar contra outra pessoa, Deus será o árbitro. A gente se arrependendo, Deus perdoa. Mas se a pessoa pecar contra o próprio Deus, quem é maior que Deus? Ninguém. Não tem quem possa intervir. E Deus tomou aquela causa, né? Tomou aquela causa. Mas antes, o amigo de Deus, foi o que ele fez? Levou aquela carta ao templo, à casa do Senhor, onde ele tinha festejado, onde tinha aberto, onde tinha festejado a Páscoa. E mostrou essa carta, colocou essa carta no altar de Deus, no púlpito, né? Ali, no altar de Deus, apresentou aquela carta a Deus. E mandou também pessoas, mensageiros, a Isaías, que era o profeta, e para poder ver se o que Isaías, que era profeta, tinha uma palavra, se ele tinha uma palavra vindo do Senhor em favor dos acontecimentos que estavam acontecendo, né? Então, eles oraram na casa do Senhor. E vamos ler aqui. Vamos ler que é melhor. No versículo 20 do capítulo 32 diz assim: Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Isso aqui, irmão, é um exemplo para nós. Muitas vezes a gente está passando por lutas terríveis. Irmão, isso aqui era uma luta muito grande. Era uma luta, aos olhos humanos, eles já tinham perdido essa batalha, irmãos. Esse rei que vinha contra eles já tinha tomado várias cidades, várias. Ali seria só a próxima. Se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse Deus, ali seria a próxima cidade que eles iriam tomar. Mas como é bom você não agir pela carne, você agir pelo Espírito, confiar no Senhor, né? Porque quando você tem o Deus de Israel por seu amigo, a primeira coisa que você vai fazer é buscar Ele. É buscar a sua presença, é buscar a resposta, é saber, esperar Deus falar o seu coração, para você tomar depois uma atitude. E sabe qual foi a resposta de Deus? Versículo 21, de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, com D minúsculo, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Meus irmãos, que vitória maravilhosa! Que vitória maravilhosa! Como é bom confiar em Deus. Essa mensagem aqui, irmãos, Deus está me dando assim um título para ela aqui agora. Como é bom confiar em Deus. Como é bom confiar em Deus. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Quem é maior do que Deus? Ninguém. O nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus é um Deus de vitórias, um general de guerra. É o Deus dos exércitos. Ninguém sabe nem como definir. Eu poderia dizer várias coisas aqui, porque eu já vi na Bíblia e tudo, mas mesmo assim, se eu dissesse tudo que eu ouvi aqui, ainda faltaria mais e mais e mais para poder escrever Deus. Pronto, nosso Deus é o grande El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso em todo poder, em todas as áreas, em tudo. Então, vamos lá. Então, se não bastasse, depois de festejar a Páscoa, o que Ezequias passou,
por Senaqueribe querer roubar o reino dele e a cidade. Vem outras e outras provações, irmãos. Isso aqui é para nós, porque às vezes vem provações de todos os lados, uma seguida da outra. Às vezes, quando a gente vai saindo de uma, às vezes não dá tempo nem a gente respirar, já vem outra. E às vezes, quando a gente vai saindo da outra, mal dá tempo a gente respirar, e já vem mais outras. E é assim, irmão. A vida do cristão é a cada dia, é assim. É cheio de lutas, mas também cheio de vitórias. Então, depois de tudo isso que aconteceu, agora vem uma tremenda também. A doença de Ezequias. Aí vamos ler, vamos passar que a gente lê melhor, eu acho melhor ler lá em Isaías, no capítulo 38. Tem também lá em 2 Crônicas, mas eu acho melhor aqui, né, no Isaías 38. O título é assim: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Eu creio que todo cristão sabe dessa passagem. Todo cristão sabe. Mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. A cada manhã, aquilo que Deus falou hoje, amanhã já fala na mesma liturgia, no mesmo que Deus falou hoje, amanhã ele já fala de uma outra maneira. Porque ela se renova a cada manhã. Então vamos ler aqui o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Meus amados irmãos, outra prova grande que Ezequias passou, né? Mas graças a Deus, como é bom ser amigo de Deus e confiar em Deus. Porque aqui a gente está vendo a busca desse homem, tudo que está acontecendo com ele está priorizando Deus. Isso também não dispensa assim os deslizes, as quedas que ele cometeu como ser humano. Ele cometeu também, com certeza. Mas aqui, ele mandou chamar o profeta, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, é muito forte essa palavra, porque isso aqui, a gente levando aqui, põe em ordem a tua casa, que naquele tempo tinha o costume, as pessoas quando estavam prestes a morrer, as pessoas que estavam enfermas, doentes, e que já sabia mais ou menos que estava em estado terminal, ou que ia morrer, eles tratavam de arrumar a sua casa, de não deixar dívidas para a esposa, essas coisas todas tratavam de arrumar. Mas aqui, levando para o lado espiritual, quando Isaías diz, põe em ordem a tua casa, a casa também pode ser o nosso interior, o nosso coração, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, que é o nosso corpo, o nosso templo, né? Pode ser também assim, põe em ordem a tua casa. Quer dizer, ora mais, busca mais, chora mais, faz mais propósito. E assim por diante. Busca mais a Deus. Em outras palavras, te prepara para te encontrares com o teu Deus. Porque a palavra de Deus diz para cada um de nós. Te prepara para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, não é brincadeira, não é fácil. O nosso Deus é terrível, diz a sua palavra. É terrível, ele é fogo consumidor, irmão. Mas para nós que abraçamos a fé, que abraçamos Jesus Cristo, ele se mostra compassivo, ele se mostra de uma outra maneira. Mas para aquelas pessoas que o rejeitaram, infelizmente, aquelas pessoas que o rejeitaram,
A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Irmãos, o que Deus fez na nossa vida é grande demais. A gente não pode querer passar um segundo longe desse Deus, irmãos. Porque já pensou a nossa eternidade no lago de fogo? Graças a Deus que Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou do livro da culpa, que nós éramos culpados. E Jesus pagou o preço por nós. Aquela velha cédula que nós devíamos, nós não devemos mais, porque o sangue de Cristo é eficaz. O sangue de Cristo, ele nos lavou, ele nos purificou, nos libertou de todos os nossos pecados. Amados irmãos, então aqui diz que Isaías veio e disse essa palavra para Ezequias. Ele foi, como se diz, curto e grosso. Ele já chegou e falou: põe em ordem a tua casa que tu morrerás e não viverás. E pronto, ele disse essas palavras e saiu. Ele estava no palácio. E a Bíblia diz que antes dele sair fora das portas da cidade, o mesmo Deus que mandou ele profetizar, dar aquela profecia para Isaías, quando ele saiu, Isaías saiu, o Ezequias, ele simplesmente se virou para a parede, a Bíblia diz, e chorou muitíssimo. Ali ele chorou, abriu com certeza, ele chorou, ele orou, e ele orou. Aqui ele diz que falou para Deus: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Amados irmãos, Deus, ele não é injusto. Deus, ele vê, ele nos ouve. Deus não é injusto. E Deus concordou que realmente ele andava na sua presença, apesar de suas falhas. Porque a Bíblia diz que não tem homem que não peque. E aí Deus, na mesma hora, ele mandou que Isaías voltasse. No versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmãos, eu fico pensando, quando esse profeta teve que profetizar, na primeira parte que eu falei, que ele iria morrer, imagino que aquele profeta foi com uma imensa dor no coração, né? Foi com muita tristeza que ele foi dizer essas palavras. Mas ele não podia agradar os homens, tinha que fazer. Para isso ele foi levantado por Deus para ser profeta, para dizer aquilo que Deus queria que ele dissesse. É tanto que ele ficou tão triste quando ele disse que ele ia morrer, que ele saiu rapidamente. Ele disse: só te prepara que tu vai morrer. E saiu. Mas eu imagino a felicidade daquele homem ao ouvir Deus dizer: volta. E diz a ele que ele não vai mais morrer. Ele vai viver e vai viver 15 anos. Eu penso que ele saiu assim, ele voltou correndo, alegre, se regozijando na presença do Senhor e na presença do seu amigo. Porque a segunda profecia foi bem melhor, né? Foi maravilhosa, né? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele se a gente orar, se humilhar, ele nos ouve. Ele atende dos altos céus. Ele é capaz de mudar toda circunstância, toda a história por nossa causa, se a gente se humilhar, né? Mas, amados irmãos, depois do amigo de Deus ter orado e Deus ter mudado a sua sorte, outras pessoas de outro reinado vieram até ele saber que sinal foi aquele, o que foi que aconteceu. Não sei se foi outro rei da Síria, eu não li bem a história. Ah, não, a embaixada da Babilônia. O pessoal da Babilônia, ouvindo o que Deus fez, as proezas que Deus fez através de Ezequias, vieram como se fossem seus aliados, seus amigos, né? Para xeretar, para querer saber
E aí, o coração de Ezequias ficou elevado. Ele não vigiou, a importância de vigiarmos. Ele recebeu aquele povo da Babilônia, que já vinham com segundas intenções de tomar o seu reinado. E o que foi que ele fez? Ele abriu a porta da sua casa, do seu palácio, e mostrou todos os tesouros que Deus tinha dado a ele. Os locais onde estava, mostrou tudo. Pensando que aquele homem estava se congratulando com ele, estava se alegrando. E aquele homem estava com má intenção. Aquele homem estava no seu coração, ele estava rindo para Ezequias e se alegrando, mas o seu coração, que só Deus esquadrinha e conhece, já estava no pensamento de roubar tudo aquilo de Ezequias e ficar para si com os tesouros que Deus tinha dado a ele. E foi assim que aconteceu. Quando ele foi embora, Isaías veio, Deus mandou lá e disse: quem foi aquele homem que veio, aquele pessoal, aquele povo que vieram a ti? Foi o pessoal da Babilônia, o rei da Babilônia, os enviados. Vieram, o que foi que eles viram na tua casa? Eles viram tudo. Eu mostrei tudo. E aí Isaías vem com a palavra. Pois você mostrou tudo, pois vai vir dias em que vão levar tudo isso aqui, vão levar tudo. Vão acabar com tudo, ainda vão levar o povo também como escravo. Então, irmãos, a gente tem que vigiar, porque depois que a gente vai ganhando as vitórias, o nosso inimigo, o diabo, ele nunca vai parar de nos perturbar. É uma guerra constante. Ele só quer uma brechazinha para poder ele entrar. Então, depois de Ezequias ter celebrado a Páscoa, ter ganho aquela guerra do rei da Assíria, de Senaqueribe, Deus venceu aquela guerra por ele. Deus também já venceu a outra guerra agora da morte dele, porque esse programa é Desfrutando Vida e a Vida de Deus. Quando teve aquela palavra de morte, mas na mesma hora que Ezequias se arrependeu, Deus deu vida novamente, deu mais 15 anos para ele, para quem ia morrer hoje, irmãos. Passar mais 15 anos é muito tempo, é muita dádiva de Deus, né? Muita misericórdia, muita graça. Porém, depois de tantas vitórias, de tantas provações e tantas vitórias, ele não vigiou e o inimigo que não para, que é o imitador de Deus, porque o nosso Deus trabalha de dia e de noite, ele também trabalha para nos tirar da presença. Ele conseguiu essa brecha com Ezequias. E chegou o tempo mesmo que levaram tudo, despedaçaram tudo, foi terrível. Isso é mais para frente da história. E aí, irmãos, mais pela misericórdia de Deus, Deus disse: mas não vai ser nos teus dias. Eu te disse que tu ia viver 15 anos, tu vai viver com 15 anos e tu vai gozar de tudo aquilo que eu te dei, mas vai ser com os teus filhos. E ele ainda disse: boa é esta palavra. Porque ele pensava no seu coração, pelo menos não vai ser no meu tempo. E, irmãos, ele foi muito egoísta, né? De achar que, só porque não era no tempo dele, mas ele não pensou nem nos filhos dele. E logo em seguida, mas aí graças a Deus, Deus o conservou, ele foi amigo de Deus, ele pisou na bola, mas se arrependeu, Deus perdoou, Deus curou, Deus deu vitória. Mas eu quero dizer o seguinte: não queira ser inimigo de Deus. Irmãos, logo em seguida a gente vê vou só entrar um pouquinho na história de Manassés, o filho de Ezequias, para poder encerrar. Então a Bíblia diz que Ezequias teve, um dos filhos dele foi Manassés. E o Manassés era terrível. Não terrível como o nosso Deus, mas uma pessoa má. Terrível, não no bom sentido como Deus, mas como uma pessoa ruim, pense numa pessoa. Digamos que Manassés foi uma das piores pessoas que pisou no planeta Terra. A Bíblia diz que ele foi um mau rei, que tudo que o seu pai fez, abriu as portas da casa do Senhor, quebrou os deuses, entre aspas, né, os deuses com D minúsculo, aquelas estátuas, aquelas coisas,
Tudo que o pai dele tinha feito, ele desfez num só minuto. Ele fechou a porta do templo, botou os deuses que ele